Jojo tem uma série de histórias obscuras. E também com essas histórias obscuras, existem personagens obscuros. E hoje eu vou contar pra vocês um desses personagens obscuros. E pasmem, ele é de Vento Áureo. Você achou que você sabia tudo sobre Vento Áureo? Hoje você vai conhecer o vilão secreto de Vento Áureo. Eu já vou dizer o nome dele aí. Scatola. E curiosidade, Scatola significa caixa em italiano. Eu vou explicar pra vocês quando esse vilão apareceu e o que ele fez contra os nossos gangsters favoritos. Mas antes, por favor, deixa o seu protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Deixa um ora nesse like. Quando você faz o protocolo Liz, você ajuda esse canal a crescer e Jojo a ser disseminado para mais pessoas. Além do mais, você sempre vai estar recebendo conteúdo de Jojo e conteúdo do melhor, mas você vai ficar impressionado quando eu te contar em que período de Vento Áureo essa história se passa. Fica até o final que você vai ver. Tá vendo essas pessoas aí na tela? Todas elas são membros do canal. Para você ajudar esse canal a sobreviver, você pode ser um membro a partir da mensalidade de um todinho. E bem-vindos! Vocês estão no Jojo 99. É fútil resistir. O destino é o verdadeiro desespero ou simplesmente enlouquecer! Uma coisa curiosa é que o Scatola é um dos poucos personagens de Jojo que são carecas. Isso deixa ele até bem diferente dos outros. O traje dele diz muito sobre ele. Esses detalhes em amarelo representam uma caixa em forma de chave, um cubo em forma de chave, e você vai entender o porquê que isso representa tanto ele. Tem um detalhe também muito legal nele, é que ele usa uma máscara veneziana. É uma máscara típica que geralmente é usada no Carnaval de Veneza. Vai, dá um like pela curiosidade, vai. Agora eu vou falar um pouco da personalidade desse vilão, porque ele é bem vilão mesmo, um psicopata de primeira. O Scatola tem uma obsessão em tentar quebrar o emocional daqueles que são emocionalmente fortes. Ele gosta de desestabilizar pessoas que são altamente estabilizadas. Uma coisa bem particular dele é que ele sente prazer especificamente em observar o rosto no exato momento que eles caem em desespero, a transição pro desespero. E isso acaba se interlaçando muito com o stand dele, já que o stand dele tem um poder de transformar as pessoas em estátuas. O rosto de desespero nessas estátuas é algo que ele descreve como belo, como magnífico. E agora, já que a gente começou a falar do stand dele, que é conhecido como The Shelter, ou se você for traduzir, o abrigo. O nome desse stand é uma referência à banda The Shelters, uma banda de rock americana que eu nunca ouvi falar. Se você já ouviu, parabéns. A verdade é que esse stand não tem aparência, mas ele fica supostamente escondido em algum lugar no Museu de Trappola, um museu fictício da história. Ele permite que o Scatola prenda as pessoas em caixas transparentes. As caixas que ele cria quando sua habilidade é ativada, apesar de uma tonalidade azulada, continua sendo transparente, mais ou menos como a aparência de vidro. A habilidade principal desse stand é a criação de caixa. Funciona mais ou menos assim: ele cria essa caixa, ele prende as pessoas nessa caixa de vidro, que aparentemente não tem saída, que aparentemente é completamente lacrada, e aqueles que ficam presos nessa caixa acabam se transformando em estátua depois de 60 minutos, ou seja, a pessoa tem 1 hora para sair dessa caixa, se tornando uma vitrine de arte. Mas agora, se você não se inscrever e ativar o sininho, eu vou te transformar em uma estátua. É brincadeira, mas se você tá aqui até agora, significa que você tá gostando, né? Além disso, esse stand consegue prender os stands separadamente, impedindo que o usuário e o stand tenham contato. O usuário não consegue chamar o stand de volta. As pessoas costumam problematizar o ato de desenhar, falando que a gente precisa de talento para isso. Mas a verdade é que não é necessário talento. É pura técnica e é muito mais simples do que você imagina. E eu tô aqui hoje para te fazer um convite. Se você quiser aprender a desenhar os seus personagens favoritos e assim por consequência aprender a desenhar os seus próprios personagens,
você tem que clicar no link da descrição. É o melhor método para você aprender. Todo dia, centenas de brasileiros estão aprendendo a desenhar com esse método e estão se tornando desenhistas fodas pra caramba. Então depende de você. Clica no link da descrição e confia em mim. Eu só recomendo coisa de qualidade. Se não tivesse qualidade, eu não recomendaria. Mas que beleza! Realmente uma maravilha! Todos esses stands são tão belos, tão formosos, tão bem modelados. Estou completamente fascinado. Isso na vitrine? São os nossos stands! Butcherati! Eu não tô conseguindo mexer no meu stand! Vocês têm 60 minutos para desvendar os mistérios desse hotel e escapar daqui. Se não conseguirem, bem, os seus stands se transformarão em estátuas para minha coleção. E a consequência disso será a morte de vocês. E não adianta tentar resistir. Quando não conseguirem salvar todos os stands da vitrine, o verdadeiro desespero vai despedaçar o seu espírito. Você ouviu? Não, mas se nós não conseguirmos desvendar todos os mistérios deste museu, todos nós morreremos aqui. Tá, agora eu vou explicar de onde é essa história. Essa história se chama Escape from JoJo's Bizarre Museum, ou em português, Escape do Museu Bizarro de Jojo. Isso não é nada mais do que um jogo de escape, pessoal. Vocês já ouviram falar em jogos de escape? É simplesmente um jogo onde você fica preso numa sala e você tem um tempo determinado para sair. E foi feito um jogo de Jojo assim. Os japoneses adoram esses jogos de escape porque eles usam bastante a cabeça. E esse jogo não é diferente. Essa sala de fuga foi realizada pelo Japão em 30 cidades diferentes. Então até que teve uma expansão grande, né? E se você acha que isso é antigo, não, isso foi em 25 de janeiro a 31 de maio do ano passado, 2020. Mas a história é mais ou menos assim. A gangue Butcherati acorda e simplesmente eles percebem que eles estão dentro de uma sala do misterioso Museu Trapola. E eles acabam se deparando com 6 estranhas vitrines na frente deles. E dentro dessas vitrines tá justamente os stands deles. E eles percebem que eles não conseguem usar os stands. Então o Scatola aparece e diz que depois de 60 minutos, os stands deles se tornarão esculturas e eles vão morrer como resultado disso tudo. A equipe precisa descobrir então como liberar os seus stands e escapar do museu. Ah, esqueci, eu tinha que revelar pra vocês em que período essa história se passa, né? E essa história se passa logo após a saída do Fugo e antes da morte do Abakio. Fizeram como um filler encaixável na história. Viram essa brecha e acabaram colocando a gangue Butcherati numa aventura nova. Aliás, falando em gangue Butcherati, eu quero fazer uma recomendação aqui pra você nesse canal. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre as lições que a gente pode aprender com o Bruno Butcherati. E eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Eu até me emocionei nesse vídeo pra você ter uma noção. Então vai lá que vale bastante a pena. Como é um jogo interativo de sala de fuga, o jogo requer que os jogadores resolvam um mistério e te dá 60 minutos para escapar. São um total de 6 jogadores e cada jogador assume um papel. Por exemplo, eu posso ser o Butcherati, você pode ser a Trish, e dentro da sala você recebe algumas ferramentas para poder resolver os mistérios dentro da sala. Agora há pouco eu falei sobre uma história que se passa depois da saída do Fugo. E você sabia que tem outra história que também se passa depois da saída do Fugo e antes da morte do Abakio? E nessa história, inclusive, o Fugo aparece? Um dia eu vou falar dela aqui no canal. E dependendo de como for a recepção de vocês com esse vídeo aqui, eu posso trazer esse vídeo mais rápido ou não. Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar essa história. Se inscreve aí pra não perder. E é claro, para me incentivar a fazer essa história e trazer essas curiosidades incríveis que eu sempre trago. Bom, depois desse conteúdo todo, eu duvido que você não esteja inscrito no canal. Se você chegou aqui, é porque você gostou, né? Mas caso você tenha esquecido, já tô aqui pra te lembrar. E eu quero perguntar uma coisa, a opinião de vocês. O que vocês querem como tema aqui no canal? O que poderia ter melhorado nesse vídeo? E você sabe, se você quer incentivar ainda mais o meu trabalho, se torne um membro. Tem benefícios muito bons quando você é membro. Desde ter seu nome aqui na tela, até escolher um tema de vídeo e até mesmo ganhar uma música.
Já pensou você ganhar uma música? O que você achou disso tudo? Já conhecia a escapada do bizarro museu de Jojo? Agradeço vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa, parem de se masturbar e não fumem maconha.